Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o Sagado Historiador e hoje eu quero comentar uma fala do Regis Tadeu. Regis Tadeu, um tempo atrás, ele comentou o seguinte, né? Que deveria ocorrer uma nova revolução, como foi o punk na década de 70, musical e tal. E eu, assim, cara, o Regis Tadeu, como, como comentarista musical, ele faz umas observações interessantes. Às vezes uma zoeira muito, né, aquele mau humor dele. Mas tem algumas pessoas, alguns artistas que ele gosta muito, isso é natural. Ele comenta super bem e ele parece que é um adepto muito do punk, né? Que o punk fez isso, que o punk foi revolucionário. E não vou dizer que eu discordo dele, eu acho isso. Só que para você ter uma revolução punk musical, ou o próprio movimento em si, eu acho muito difícil. Por quê? Porque o punk ele foi a simplificação de algo que era complicado. Enquanto que o rock ele estava caminhando para se tornar algo mais complicado e tal, veio o punk e simplificou tudo. Né? Músicas com 3 acordes, vocal simples, vocal sujo, né? Via aí o Sex Pistols, né? Via o próprio Ramones, não sei como é que se toca Ramones, mas o Sex Pistols é bem simples, bem sujo o som e por aí vai. Aí depois você tem uma porrada de bandas que tocam com 2 ou 3 notas, músicas repetitivas. O que acontece? O punk ele revolucionou tanto isso, ele simplificou tanto a música que hoje não tem mais o que simplificar. Então tentar uma nova revolução punk para simplificar o que já está simplificado, não dá. Tanto que o funk é uma simplificação do rap, né? O rap ele já é algo mais simples, né? Um cara falando ou um cara ditando um ritmo no ritmo dele, em cima de um beat repetitivo e já era. O funk é a mesma coisa, só que de cunho mais sexual e mais então não tem que simplificar mais isso. Aí você tem o trap que é algo mais doido, né? Eu achava que o trap era lixo, não, mas na verdade o trap ele é uma variação do rap em alguns aspectos. Então, mas eu não sei diferenciar porque eu não parei para analisar. Mas aí a gente volta ao punk. Então o punk ele foi aquela simplificação do rock and roll, né? Ele foi essa simplificação. Então, pela lógica simples, não tem como simplificar. Por quê? Se a gente for simplificar mais do que está simples, vamos tocar música com uma nota só. Aí vira worship de igreja. Não, aí pelo amor de Deus, né? Não dá certo. O cara fica lá meia hora em sol, aí daqui a pouco ele muda pra ré e fica mais meia hora dedilhando em ré, depois fica mais 20 minutos. Então não tem o que simplificar. Então não faz sentido uma revolução punk nesse sentido musical, porque não tem o que simplificar. O que daria era complicar. Só que aí seria um retorno àquilo que o punk mesmo veio se contrapor, né? Que é o faça por você mesmo. O que era o punk? Faça por você mesmo. Né? Então, já começa por aí. Segundo ponto, a, a situação social e política não permite uma nova revolução punk, um estilo punk, né? Não vai permitir isso. Por quê? Quando a gente olha para a galera da década de 70, de 80, como que era o ritmo de trabalho? Como é que era a previsão de futuro dessas pessoas? Como é que aqueles que nasceram em 50 se encaixavam no mundo? Olha só. Como é que aqueles que nasceram em 50 e 60 se encaixavam no mundo? E como é que a galera, os nascidos hoje, se encaixam no mundo? E vamos pegar a molecada da geração Y, que é a minha geração. Como é que eles se encontram no mundo? É completamente diferente, né? Como é que a geração milênio e a geração alfa se encontra no mundo? Não é a mesma que a galera de 60. E por que eu estou dizendo a galera de 60? Porque aqueles que nasceram em 60 viveram em 70, em 70 eles tinham 10 anos, em 80, final de 70, eles tinham 20 anos, que é quando o punk, né, 77 e tal, que era o adolescente. Como é que eles se viam naquela sociedade? Eles não se encaixavam, eles não se enquadravam, eles não tinham uma perspectiva de um mundo melhor. Então por isso que eles falavam, vamos fazer por nós mesmos, vamos fazer um negócio que era padrão. Então, como é que é o mundo, o trabalho hoje? Pô, você pega qualquer um, você pega aí o moleque
que acabou de sair da escola, primeiro plano dele é arrumar um trampo, comprar uma moto e trabalhar de entregador. Porque como entregador ele vai ganhar a mesma coisa que um professor ou até mais. Então o trabalho braçal de base, que era desvalorizado na década de 60, de 70 e de 80, hoje ele é mais valorizado. Então a própria estrutura social, né, os jovens hoje eles não têm um problema de não se enquadrarem dentro da sociedade, porque você está nichado. Você está nichado. Hoje o cara que ouve sertanejo ele anda com a galera que escuta sertanejo, o cara que ouve rock ele só ouve rock, o cara que escuta rap ele só escuta o rap dele. A molecada de hoje eles são mais líquidos no tocante a isso. E eles são mais nichados. Como assim? Você não se incomoda mais com o cara que ouve punk rock. O cara que ouve Iron Maiden. Mano, você não se incomoda mais. Por quê? Porque ele põe o fone de ouvido dele e escuta. Ele põe o celularzinho dele e escuta. Antes não, os caras ligavam aquele som alto, te irritando lá. Você ligava a rádio, era todo mundo com a mesma rádio ligada na cidade inteira. Aí você tinha que ouvir aquela música de corno o tempo todo. Né? Então você era obrigado a ouvir lixo. Hoje não, as pessoas são mais nichadas. Elas são mais nichadas. Então, como é que o movimento punk vamos ter uma revolução no meio que as coisas são nichadas? Entendeu? Então, eu acho improvável uma nova revolução no sentido que foi a revolução punk. Eu acho improvável, tá? Não tem como haver mais uma revolução hippie, não tem como haver mais uma revolução punk, não tem como haver mais um movimento skinhead como houve na década de 80, não vai mais haver. Não vai mais haver. Isso aí, cara, é assim. Quem viveu, viveu. Quem viveu, viveu. E quem não viveu, só vai ouvir história de quem viveu. Porque é outra realidade, é outro contexto, é outra forma de encarar o mundo. Né? E eu falo isso porque eu lido com jovens, né? Então eu sei, eu lido com adolescentes, e a visão de mundo deles é completamente diferente da nossa. A perspectiva que eles têm de trabalho é completamente diferente. Eu converso com a minha esposa fala assim, Adolfo, antigamente, quem era pobre, olha só, ó só, quem era pobre, vamos lá, mulher que era pobre na década de 80, a única função que tinha era empregada doméstica ou faxineira. Não tinha outra coisa para uma mulher pobre fazer. Ou trabalhar dentro de alguma fábrica fazendo uma função nesse sentido. Hoje você pega a nossa sociedade no século XXI, o adolescente sai da escola, já vai para a faculdade, dali ele já vai exercer uma função de outra coisa que não seja isso. Não tem mais essa visão, né, fechada das coisas. Né? É fácil fazer faculdade. Então, o jovem hoje, ele não tem a necessidade de se tornar revoltado ou revoltoso, ele não tem aquela revolta de que ele não vai conseguir ser nada na vida. Ele tem a oportunidade. Diferente daqueles que nasceram em 60, que quando chegaram não tinham essa visão. Né? Não tinham essa visão. Então, eu acho muito difícil pela questão cultural, pela questão social, né? O trabalho de base, como eu já mencionei, ele é muito mais valorizado do que era no passado. Então, se você era pedreiro, cara, chegava numa loja, você era maltratado. Chega num lugar hoje, fala que é pedreiro e mostra o seu olerite. O tratamento é um pouco diferente. É um pouco diferenciado. Se você chegar sujo, aí é complicado. Mas se você chegar normal e perguntar se seu celular se sou pedreiro, eles vão olhar e vão falar, não, você ganha bem. Eu sei disso. Eu já trabalhei, né, trabalho na construção civil, faço uns bicos, eu sei como é que é. O pedreiro hoje ele ganha equiparado ao professor. Se você colocar o pedreiro na rua com o professor na sala de aula, ganha equiparado, e tem pedreiro que chega a ganhar mais do que professor. Então o cara não precisou fazer uma faculdade para ganhar mais do que um professor. Entende? Então, nesse contexto, há necessidade do cara ficar revoltado. E é por isso que não nasce mais punk, é por isso que não nasce mais skinhead, né? O rock, né? Você já tem a liberação sexual, então o rock ele já perdeu essa questão, né? Porque o rock ele começou como uma revolução, né? Sexo, drogas e rock and roll lá na década de 70. Sexo, drogas e rock and roll, ele já não tem mais essa perspectiva, né? Não existe mais. Por quê? Porque isso aí já normalizou, isso aí já é modus operandi. Então,
O punk vai revolucionar o quê? Não, ou essa nova revolução vai revolucionar o quê? Se já está tudo subvertido. Né? O que pode acontecer é uma volta ao tradicionalismo. Aí eu acho muito mais fácil, porque eu acho... Não é que eu ache mais fácil. É muito mais possível um retorno conservador das coisas do que uma nova revolução. Porque não faz sentido. Porque nós já vivemos num mundo em que você já tem a liberação do sexual, você já tem a liberdade de trabalho, entende? Tanto que a molecada hoje não quer nem trabalhar. Você tem muitos aí que não querem nem trabalhar, entendeu? Então, eu acho que isso tudo influencia no contexto musical. Isso tudo influencia no contexto musical. E aí é por isso que eu digo que não haverá outra revolução como aconteceu a revolução punk, a revolução hippie, né? Não vai haver, não vai haver. Quem viveu, e não é papo de quem, não, porque eu sou velho, eu gosto de coisa do passado. Não é. É uma observação sociológica da coisa. Para você ter uma revolução, você tem que ter algumas coisas que sustentem ela. E para hoje eu não vejo mais. Porque aquilo que sustentou a revolução punk na década de 80 não se enquadra mais hoje. Não se enquadra mais hoje. Então, é isso. Um abraço, tamo junto. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.